Hey, what's up, guys? Joãozinho aqui, inglês em dobro na área, e hoje a gente vai aprender uma coisa que é dúvida de muita gente, tá? Qual é a diferença entre do e make? Se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer aprender qual é a diferença, e eu vou te mostrar de uma maneira muito simples, tá? Deixa eu logo começar compartilhando minha tela. Let me share my screen with you guys. Se você for pegar os dois verbos do e make e colocar esses verbos no tradutor, no Google Tradutor, por exemplo, a tradução vai ser fazer, certo? Vai dizer que os dois verbos significam fazer e eles significam mesmo fazer. Mas é diferente, tá? Tem diferença entre esses dois verbos. Vamos começar aqui pelo do. O do é o verbo fazer no sentido de executar, tá? Como eu estou dizendo aqui, executar tarefas, atividades, trabalhos em geral, tá? Ele é mais abstrato e mais genérico. Por exemplo, eu faço o meu dever de casa todos os dias, que é essa primeira frase que eu tenho aqui. I do my homework every day. O dever de casa você está executando, não é isso? Quem fez, quem criou aquele dever foi o seu professor, passou para você, planejou, agora você está ali respondendo, você está executando aquela sua obrigação do dever de casa, né? Vou fazer academia, vou fazer exercício, tudo isso é executar, tá? Você vai executar os seus movimentos no Pilates, você vai executar os seus movimentos na academia. É o fazer no sentido de executar, tá? Olha os exemplos que eu tenho aqui. Como eu falei, I do my homework every day. Eu faço meu dever de casa todos os dias, tá? Vou pular para o terceiro, já já a gente volta para o segundo. They do yoga in the morning. Eles fazem yoga nas manhãs, né? De manhã. Então, fazer yoga, você não está fazendo, você não está criando a yoga, né? O exercício, o movimento que é o yoga. Você está executando aquilo. Então, para isso, a gente vai usar o do, ok? E aqui eu tenho também uma frasezinha curiosa que é She does the dishes, ok? Lembrando que do, quando a gente está falando da terceira pessoa do singular, he, she, it, ele vai virar does no presente, tá? Por isso, she does e não she do the dishes. She does the dishes. Se a gente for traduzir para o português, ela faz os pratos, tá? Mas é no sentido de lavar a louça, tá? Para isso a gente vai usar também o verbo do. She does the dishes, I do the dishes, they do the dishes, ok? A gente não vai usar muito wash, lavar a louça. A gente vai falar do, certo? E é no sentido de executar, porque você não está criando os pratos, você não está criando o sabão, você está executando aquela tarefa de lavar a louça. Tá claro, gente? Então, pensa sempre que do é o fazer no sentido de realizar ou executar alguma ação, ok? Aí a gente passa para o make, lembrando que as duas são traduzidas como fazer, mas tem essa diferença. O make, diferente do do, o make vai ser um fazer no sentido de criar algo do zero, de produzir, de construir alguma coisa, tá? Por exemplo, se eu vou fazer o meu jantar, eu estou cozinhando, eu estou fazendo aquela comida, vou pegando uma matéria-prima e transformando aquela matéria-prima num jantar. Então eu estou fazendo, eu estou criando aquilo. I make my dinner every day, certo? Eu faço o meu jantar todos os dias. I make my dinner. Olha aqui, eu tenho um exemplo parecido. I make breakfast every morning. Eu faço o café da manhã todas as manhãs, tá? Então, o café da manhã ele é feito no sentido de criado, construído, certo? Ele não é executado, tá? Ele não é realizado no sentido de executar uma ação, certo? Ele é construído do zero por mim, do zero das matérias-primas que eu tenho ali para fazer o café da manhã. Por isso eu vou usar make, tá? Olha aqui, he made, nesse caso essa frase aqui tá no passado, tá? Simple past, passado de make é made. He made a cake for her birthday. Ele fez um bolo para o aniversário dela. Então, o bolo, você executa ou você cria o bolo? Você cria o bolo, você constrói o bolo, você cozinha aquele bolo de matérias-primas que eram diferentes e transforma num bolo. Por isso, você vai usar make, tá? We make mistakes. Sim, como eu coloquei aqui, ó, sim, aqui é make mesmo. Assim como eu tenho a curiosidade aqui do she does the dishes, né? Eu tenho essa curiosidade de make mistakes, que é o quê? Se a gente for traduzir equivalentemente, né? Cometer um erro ou cometer erros. Nós cometemos erros. We make mistakes, tá? Então, nesse caso de cometer, a gente traduziria como nós fazemos erros,
mas a gente não usa isso em português. Por isso a gente traduz equivalentemente e não literalmente, tá? Então, para erros, a gente vai usar sempre make, tá? Porque a gente não está executando um erro, a gente está fazendo aquele erro acontecer mesmo, de acordo com as nossas ações, né? A gente construiu um erro com aquelas ações erradas que a gente fez, tá? Então, para finalizar, do é fazer no sentido de executar uma atividade, uma ação. Make é fazer no sentido de criar, produzir alguma coisa, tá? Exemplos rápidos só para fechar aí teu raciocínio. Para do, I do my homework, I do the dishes, I do exercise, you do your best, né? Você faz o seu melhor. You do your best, tá? Você executa o seu melhor. Make I make a cake, I make a decision. Eu faço uma decisão no sentido de eu tomo uma decisão. I make a plan. Eu faço um plano, eu bolo um plano. Quando a gente bola um plano, a gente bola do zero. A gente está construindo aquele plano. I make a plan. E como eu falei, I make a mistake. Tá? E aí, tá claro? Do executar, make criar. Do executar, make criar. É por isso que você não pode confiar 100% no tradutor. Porque, segundo o tradutor, as duas são a mesma coisa. E não é isso. Fica aqui que no Inglês em Dobro você aprende. E eu quero agora que nos comentários você deixe uma frase com do e uma frase com make em inglês. See you in the next one. Okay, guys? Bye.